Boa noite a todos aí e aqui. Prazer estar aqui com vocês, meus irmãos. Mais esse encontro, nosso segundo desse, pode chamar, mini curso, né? Mini curso que a gente está usando aqui o livro A Treliça e a Videira, na verdade como um trampolim, uma desculpa, entre aspas, para a gente falar sobre discipulado e evangelismo, certo? O pastor João já fez a introdução semana passada, eu vou dar só uma pincelada bem rápida em alguns conceitos básicos aqui, e aí a gente vai entrar no capítulo 3 e 4, a gente vai estar sempre fazendo essa abordagem, tá bom? 2 em 2 capítulos. Semana passada a gente deu o pontapé inicial falando acerca dos conceitos que são desenvolvidos pelo autor. Então, no caso, ele faz uma pequena analogia com a treliça e a videira, né? A treliça seria aquelas estruturas, as atividades, a parte mais do fazer da igreja, a parte mais estrutural, que a gente pode falar dessa forma. E, no caso, a videira seria o trabalho de plantar a semente do evangelho, ou então se preocupar com o crescimento daquelas pessoas, dos irmãos que já são irmãos em Cristo, e a oração, o cuidar daqueles que já estão dentro, a questão do evangelismo, então, que é a parte mais difícil. Então, nós temos aqui a treliça, que é aquela que vai dar a estrutura para que nós possamos vir a desenvolver um bom trabalho, né? São os instrumentos, a parte mais instrumental, e a videira, que é a parte mais trabalhosa, que é aquela parte que envolve mais o humano, as pessoas, né? E por isso, por envolver mais as pessoas, por envolver um bocado de pecador, tanto de quem está desempenhando o trabalho, como quem está recebendo e participando, torna-se bem mais complicado. A gente sabe que muitas igrejas têm desenvolvido um bom trabalho de treliça, mas têm acabado por não privilegiar esse trabalho da videira. Isso tem causado enormes danos na igreja do Senhor como um todo, porque quando você trabalha com a treliça, é um trabalho mais fácil de você visualizar. Então, se você está sempre fazendo conferências, se você tem uma boa estrutura, então é uma coisa mais visível. Ao passo que, quando você está trabalhando por trás, a visita que você faz, um discipulado que você faz, uma oração, principalmente, que você faz, é uma coisa que ninguém vê e não é uma coisa tão aparente. Então, é mais fácil, até para o nosso ego, para aquele que está à frente, se sentir tentado a fazer coisas que a gente está mais em evidência. Então, por todas essas razões, a videira tem sido um pouco deixada de lado. Na verdade, a gente também, o pastor João, ele disse que o ideal aqui não é deixar um para se concentrar em um e abandonar o outro. O ideal seria um equilíbrio, né? A gente também não vai fazer um culto no meio de uma praça chovendo, né? Então, a gente tem que ter as estruturas. Nós também, à medida que a igreja vai percebendo necessidades, vamos fazer uma conferência aqui, a igreja está precisando disso. Então, tem que ter um equilíbrio, lembrando que o papel da treliça, ele é um papel mais estrutural. Ele vai servir de instrumento para que a videira possa vir a se desenvolver. Então, uma frase que eu acho que é não entrei ainda no slide, fiquem tranquilos, acho que é do livro: criamos as estruturas e passamos a viver para mantê-las, em vez de nos concentrarmos nas pessoas. Então, você fica pegando aquilo que é instrumental e transforma num alvo, e aquilo que deveria ser o seu alvo acaba ficando de lado. Então, muitos têm privilegiado a treliça em vez da videira. E os capítulos que nós ficamos são basicamente, só fazendo um resumo do nosso encontro passado, foi isso que nós abordamos. Então, como vocês estão vendo aí, aula 3 e 4, o que Deus está fazendo no mundo, referente ao capítulo 3, e todo cristão é um trabalhador da videira. Então, aqui, perceba que a gente falou de alguns conceitos da vez passada, e agora a gente vai entrar. Nós vamos ver mais textos bíblicos, inclusive, talvez, do que da outra vez. Agora a gente vai tentar fazer aqui um arcabouço teórico, misturando. Eu vou tentar trazer alguns aspectos práticos também, mas o livro ele tem essa preocupação. Ele começa fazendo alguns questionamentos que tem que ser feitos antes da gente abordar o problema como um todo. E o primeiro deles é o que Deus está fazendo no mundo. Vamos situar isso dentro dessa perspectiva que ele deu, né? Muitas vezes, e mesmo com crescimento exponencial, pelo menos em termos de número, que vocês devem saber da igreja evangélica, a gente não vê muito uma correspondência com a mudança que essa igreja
era para estar promovendo na sociedade. Então, se a sociedade ela é corrompida, porque ela é feita de pessoas, e ela é feita de pessoas corrompidas, à medida que você vai tirando pessoas dessa corrupção, você vai salvando, Deus vai salvando essas pessoas, o que era para acontecer? A sociedade como um todo ela era para começar a melhorar. Você mexe nas partes, você mexe nos indivíduos, e o todo era para começar a aparecer lampejos de melhora, de, sei lá, bares fechando perto da igreja, ou alguma coisa assim, pessoas transformadas geram famílias transformadas geram uma sociedade transformada. E não é isso que nós vemos. Então, ou o desempenho da igreja está sendo aquém do que era para ser feito, ou Deus não está trabalhando de jeito nenhum. E isso pode gerar, isso talvez seja um entrave no próprio trabalho de evangelismo e discipulado. Você se desanimar com o quadro que nós temos. Tanto da própria igreja, todos os problemas que a igreja traz, que a igreja não implica perfeição, longe disso. Nós somos aperfeiçoados por meio das imperfeições da igreja, e a igreja que eu estou usando não só o termo conjunto, mas do indivíduo. E a gente olha, o que está acontecendo? Eu vou na igreja, é só problema, eu olho para o que a igreja está fazendo, a igreja não promove uma mudança social. Não estou falando de distribuir cesta básica, estou falando de transformar a sociedade, porque, de novo, a lógica é, indivíduos transformados vão transformar a sociedade. E algumas pessoas podem cair numa mentalidade de, não, isso aqui, o problema é que Deus, na verdade, não está fazendo nada. Ok, eu não tenho problema em admitir que Deus é quem faz. Então, se não há nada sendo feito e Deus é quem faz, qual a consequência? A mais B é igual a C. Deus não está fazendo nada. Isso não é verdade, mas essa dúvida que nós podemos vir a ter, ela não é inédita da nossa geração. Na verdade, se nós formos dar uma olhada aí em relação a... Passou para vocês? Passou mais um? Ok. Nós vamos ter uma situação muito similar em vários momentos, por exemplo, da história de Israel. Isso aqui é o Salmo 80, né? O Salmo 80 ele vai falar, eu queria ler rapidamente essa passagem para vocês entenderem. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dar-lhes a comer pão de lágrimas e beber copioso pranto. Constituí-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribastes a cerca de sorte que vidimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva devasta e nela se respastam os animais que pululam no campo. Não entendi nada. Basicamente isso aqui é uma coisa que pode estar vindo desse sentimento que você está sentindo de Deus não está fazendo nada. Que além de Deus não estar teoricamente fazendo nada, nós que estamos tentando fazer, ainda somos o quê? Ridicularizados. Entenda, são várias forças que estão atuando contra o nosso estímulo para o discipulado e o evangelismo. Primeiro, eu acho que Deus não está fazendo nada. Segundo, eu não vejo mudança. E quando eu tento fazer, eu ainda sou zombado. Que é a situação de Israel aqui. A situação aqui, apesar da linguagem poética, basicamente é, ó Deus, os nossos inimigos estão zombando de nós. Nós éramos para estar florescendo, mas o que está acontecendo? Nós estamos sendo oprimidos pelos nossos inimigos. São dos textos que o autor ele vai tentar trabalhar, certo? Aqui. Então, a igreja é zombada pelo mundo? Sim ou não? Nós somos o bicho mais estranho, indesejado que existe. O mundo nos taxa de intolerantes, o mundo obviamente não consegue entender nem qual é o papel que a igreja tem. O mundo mal sabe o mundo, que sem a igreja, nós sabemos o que vai acontecer no futuro, né? Se está ruim, sem a igreja vai ficar pior ainda. Então, nós não podemos analisar dentro dessa mentalidade e fazer o seguinte, não, eu vou tentar fazer com que o mundo entenda isso. Primeiro você tem que entender por que você é zombado.
E que talvez a igreja ser zombada, se você estiver fazendo a coisa certa, não seja uma coisa, um aspecto tão ruim e de maneira alguma pode ser um aspecto que lhe impeça, lhe ingesse para você fazer o discipulado, ó, mistura, viu? Discipulado com evangelismo. Essa é a categoria, não. Discipulado e evangelismo. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, Deus não está parado, certo? Apesar de, às vezes, parecer. O autor, ele bota a seguinte frase: descobrir o que Deus está fazendo é descobrir a sua vontade. Uma vez que isso acontece, podemos alinhar nossa vontade com Deus. Então, primeiramente, precisamos descobrir qual é a vontade de Deus. A gente se alinha com a vontade de Deus, porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso ritmo, então a gente se alinha. Opa, às vezes Deus não está fazendo nada porque o que está sendo feito não é o que eu quero. Não é no ritmo que eu quero. Porque eu queria uma igreja cheia com 200 pessoas, por motivos escusos ou não, e eu queria isso em um ano. É a minha meta. E daqui a gente quer expandir para 3, 4 igrejas, sei lá, em 10 anos, mas não é talvez o plano de Deus fazer isso. Então, o que Deus está fazendo? É isso que a gente tem que tentar entender para que a gente possa se alinhar a quais são os planos de Deus, e a gente tentar se alinhar com eles, certo? O problema, pessoal, não é um crescimento quantitativo. O problema é um crescimento qualitativo da igreja, do reino de Deus. Então, causas da ausência de um progresso maior no reino de Deus. Igreja em um mundo cada vez mais secularizado. A igreja nunca deixou de estar no mundo. Se você for ver na igreja primitiva, nós vamos ter uma situação talvez até pior. Mas a influência que nós temos hoje do mundo, ela é uma influência muito mais penetrante. Por quê? Porque nós não estamos sob perseguição. Então é mais fácil a igreja hoje se misturar do que, por exemplo, a igreja do século I. É até em alguns casos mais desejável que a gente se misture, que foi exatamente o que aconteceu em 300 e alguma coisa, quando a igreja foi oficializada, parou a perseguição. Foi o que aconteceu, houve um sincretismo das religiões pagãs com a igreja se misturou com o mundo, e o resultado foi 1000 anos de igreja católica. Certo? Então, eu quero que vocês entendam, mas era pior no século I, mas lá era muito fácil separar. Porque se você fosse um cristão, você sabia que existia uma série de consequências possíveis para você ser cristão. Inclusive, morte. Não é o que acontece hoje. Então, eu estou aqui fazendo, obviamente, não estou falando do contexto da Coreia do Norte, tá bom? Estou falando do contexto do Brasil. É muito fácil você ser igreja em meio ao mundo secularizado. E, pelo menos, uma igreja de qualquer jeito. Conversões falsas, uma praga na igreja, causada também exatamente por causa dessa facilidade de você entrar na igreja e poder se camuflar. Os falsos crentes sempre existiram, mas hoje é mais fácil, porque, de novo, não há um ambiente de muita diferenciação e de perseguição. Isso aqui dá uma conferência, então eu não vou falar sobre isso aqui não, muito. Desinteresse dos crentes verdadeiros. Desinteresse em quê? Eu deixei aí de propósito. Desinteresse nas coisas de Deus como um todo. Não estou dizendo que se você está desinteressado em ler a Bíblia, em orar, em ter comunhão, você não é crente. Você pode estar passando por uma fase difícil. Porém, esse desinteresse, você há de convir que se você quer para estar fazendo, né, o pastor João ontem falou uma frase interessante, falou que não existe ninguém substituível. Isso é verdade, Deus vai levantar pessoas. Você há de convir que dentro do corpo de Cristo existe um déficit. Vai haver um déficit. Se você tem 80 pessoas e tem 5 fazendo, vai fazer menos do que se tivesse 20. Vai ter um remanescente que vai fazer. Mas se nós temos um conjunto de crentes que são desinteressados em tudo, e o desinteresse por discipulado e evangelismo é só a ponta do iceberg, e o problema é que começa dentro da nossa casa e da nossa vida de comunhão com Deus, realmente não vai haver avanço. Então perceba o que eu estou tentando fazer. Deus está avançando no reino dele, pode ter certeza que ele está. Agora existe a responsabilidade humana. Não é porque Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar que você pode simplesmente relaxar e dizer, ok, se eu não fizer vai ter quem faça? Vai. Mas a responsabilidade vai recair sobre você e Deus vai lhe cobrar disso. Principalmente em um mundo que fica cada vez pior como o nosso.
Voltando ainda para a analogia aí do exemplo aqui que a gente deu de Israel. Olha só esse texto de Oséias. Israel é vide luxuriante que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Vocês vão me dizer se esse texto é um texto de julgamento ou de bênção. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deixará abaixo as colunas. Texto de julgamento ou de bênção? De julgamento. Em relação a quem? Povo de Deus. Quem era o povo de Deus? Israel. Certo? Não, mas a gente é igreja, não tem nada a ver, não. Tem sim. Você acha que a igreja, Deus não julga a igreja? Ele não julga a igreja ao ponto de ele tirar a salvação. Mas muitas das dificuldades que nós encontramos, muitas das igrejas vazias, ou da pouca qualidade de conhecimento bíblico dos membros da igreja, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E são as pessoas que mais dão trabalho, são as pessoas que você tem que ficar o tempo, ei, tu vai para a igreja, ei, tu vai para a igreja, você quase tem que implorar para ela ir para a igreja. Você vai fazer um discipulado para a pessoa ler Bíblia, se você não pegar e botar direitinho, o plano de ler, ele não lê, ou ela não lê, parece que está fazendo favor de vir, de orar. Não. Na verdade, a pessoa só ora. Vocês vão encontrar gente assim, não? Vamos para a prática. Vocês querem fazer discipulado, não querem? Não quer, não? Então, vamos fechar aqui, não. Pessoal de casa, vocês querem fazer discipulado? Pronto. Espero que vocês queiram. Se vocês quiserem, eu vou logo avisando uma coisa para vocês. Não é fácil. Vocês vão pegar muito crente desinteressado que não quer nada. E a última coisa que ele vai querer é uma pessoa cobrando dele aquilo que ele está conseguindo não fazer e passar despercebido. Você começar a cobrar, capítulozinho. Estou falando do básico, viu? O discipulado não é só cobrar a leitura de Bíblia, não. Mas se quer o básico, se você não vai cobrar, a pessoa vai sair. Ou então vai se desinteressar, enfim. E eu vou logo dizer uma coisa para vocês. Ninguém fala isso, mas eu vou dizer. O discipulado, ele vai fazer uma limpeza na igreja. Porque se você pegar um falso crente no seu discipulado, me diga se ele dura ao menos 2 encontros. Não dura. Se você estiver fazendo um negócio, ele não vai durar, porque ele quer ficar camuflado. Você está trazendo ele à evidência, você está cobrando ele. Como se atreves a fazer isso? Ou ele vai sair, ou ele vai começar a fazer a sua cabeça. Tem dois tipos. Tem os dois são perigosos. Tem o falso crente, que ele sabe que ele é um falso crente. Certo, desculpa, pessoal. Me corrija se eu tiver. Ela quer saber qual é o objetivo. É uma pergunta ótima, né? Qual a motivação de uma pessoa que não é verdadeiramente convertida está dentro da igreja? Pessoal, tem várias formas. Tem pessoas que, por terem sido criadas com uma determinada moral cristã, a consciência delas acusa, mas elas vivem uma vida de pecado. Quando elas vêm para a igreja, elas se camuflam, acalmam um pouco a consciência, e aí ela, mesmo assim, como ela não está sendo cobrada, ela pode continuar levando a vida dela. É um tipo. Segundo tipo, esse aqui, eu confesso que na nossa igreja, graças a Deus, eu nunca vi. É aquele cara que entra para fazer a confusão. Ele entra para implodir a igreja. Eu conheço exemplos de outras igrejas. O cara entra para fazer a discórdia. Ele já entra maldoso. Mas o grande problema o grande problema é o terceiro tipo. É o cara que não é salvo e acha que é. Ou porque não tem o conhecimento do evangelho, e o discipulado vai fazer o quê? Vai trazer essa verdade à tona. E aí, na verdade, você vai fazer um câmbio, você está aqui tentando discipular uma pessoa, quando você menos espera, ops, eu não preciso, eu tenho que fazer um evangelismo, e agora? Vai acontecer. Porque, às vezes, é uma pessoa que até que você pensou que era crente, quando você vai, a pessoa não tem o mínimo conhecimento, e não é só o conhecimento. Quando você vai para o confronto, a pessoa fica fugindo. O crente, ele pode até fugir, mas ele vai se submeter. Certo? Uma hora ou outra. Então, tem mais, irmã, mas eu vou ficar nesses 3. Certo? Isso é um grande problema. É porque assim, a gente fala, tudo for, vamos discipular, vamos, mas saiba que você vai pegar pedreira. E aí, quando você pegar uma pessoa desse naipe?
E aí, quando essa pessoa confessar um pecado terrível para você, e aí? Como é que você faz? Porque, às vezes você nem consegue identificar, mas esse cara é crente ou não é? Não sei. Como é que você vai saber? Não, não, você vai ter que fazer todo um trabalho com ele, e aí os frutos dele vão começar a aparecer. Frutos de Israel, qual era aí? Eram todos podres. Certo? E Deus julga a sua igreja. Detalhe, nós estamos falando aqui de uma igreja que faz discipulado, né? E essas coisas aparecem. Se não tiver discipulado, vamos deixar o evangelho um pouquinho de lado. O que vai acontecer? Esse pessoal vai ficar dentro da igreja, adormecido. E aí, como é, Lázaro? E a quantidade vai aumentando. E tem outro tipo de pessoa, aquele crente sincero que está massacrado, está precisando de ajuda, está precisando do estudo bíblico, e ninguém faz. O que é que acontece com ele? Ele se desanima. O problema dele não é falsa conversão. Ele é um crente que ele tá aquela história dele, está pedindo para comer e não tem ninguém para dar. Certo? Então, essas duas pessoas, se deixadas na igreja sem assistência, falso crente, e o crente verdadeiro que está precisando, e o discipulado é uma ótima oportunidade para você entrar com essas questões, ou ele vai fazer confusão, ou ele vai causar discórdia, falso crente, e aquela pessoa que está precisando vai perecer. E em cima de quem vai cair essa responsabilidade? A gente. De novo, não vai perder salvação, mas saiba que o julgamento começa pela casa de Deus. Certo? Mas, para também não dar uma de Cavaleiro do Apocalipse aqui, né? Vamos ver o contraponto. Mas antes o irmão pode fazer a pergunta. E aí, irmão? Diga aí. Quando vai trabalhar com esse lado também, eu acredito que você dizer para mim, faz isso, não faz isso, não vai funcionar. Sim. Tá? Eu vejo muito isso na minha própria consciência na igreja. Tá? Fazer junto. Quando eu digo assim, olha, estuda isso aqui. Eu acho que para quem está começando agora, vamos estar juntos. Vamos ler juntos. Entendi. Eu acho que falta um pouco de entendimento do que é um teórico. Acho que a palavra dessa. Entendi. Acho que a gente, às vezes, está com tanto tempo de igreja, está com tanto tempo de conversando, esquece como é que essa questão ou não sabe nada, ou não tem aquela dinâmica, já por exemplo, aquele costume de fazer algo que ele não fazia. E aí acaba não está percebido, vai acontecer. É como ensinar qualquer coisa ao criança. A gente vai fazendo junto, até ela poder andar sozinha. Deixa eu só transferir para o pessoal daqui. Aí você me corrige se eu estiver falando errado. Você está dizendo o seguinte: o discipulado, eu falei de leitura, né, incentivo, tem que ser feito junto, porque muitas vezes a pessoa é neófita e ela não sabe se mexer direito. Então, se você às vezes jogar essa responsabilidade para ela às vezes não vai desempenhar bem, não porque ela não queira, mas porque ela não sabe fazer. É isso, mais ou menos isso? As duas coisas. Ó. Se você for ler, o ideal seria o seguinte: seria que, se você for trabalhar um texto, um capítulo ou um livro, você pede para a pessoa ler com antecedência e aí vocês lá vão ler junto. Mas isso não é suficiente. É necessário que ela tenha uma vida de leitura independentemente de você, porque senão, só leio com o meu discípulo, a pessoa que está me discipulando. Então você tem que trabalhar a dependência dela no sentido dela saber que ela tem um apoio, e você tem que trabalhar também a independência dela. Então, quando você vai cobrar leitura, ou até trabalhos, né, você tem aquele livrinho de João que a gente tem, né? Aquilo ali não é para você fazer com ela. Ela que tem que fazer baseado na leitura dela. Então, as duas coisas são desejáveis. Se você largar na mão dela, é errado, porque a pessoa, às vezes, a pessoa nunca leu a Bíblia na vida, ou fez aquelas leituras, né? Espaço cai no caso que a gente não está dizendo, né? E tem também aquele de fazer junto. Você vai lá, e de preferência, o fazer junto aqui é no foco que você está querendo, aí varia. Né? Você vai ler o Evangelho de João, pede para ele ler, ele provavelmente não vai entender nada, mas aí ele vai pegar, e quando vocês estiverem juntos, vocês vão ler. E pede uma leitura posterior. Ele vai ter 3 experiências de leitura. A antes, quando ele não sabia de nada, a durante, quando ele estava aprendendo, e a depois, quando ele aprendeu. E, paralelamente a isso, você diz, eu acho interessante, paralelamente, que aí você vai ensiná-lo a ler as Escrituras, que ele tem que ter um tempo com Deus. E, às vezes, ele não tem essa experiência que é o que o irmão está dizendo. Mas aí você orienta, você quer começar de Gênesis? Vamos começar de Gênesis, um capítulo por dia.
Você vai começando a fazer, certo? É nesse sentido, mas a sua observação é extremamente válida nesse sentido. Não é para pegar eu tô aqui e vou largar a pessoa achando que ele tem mais que a obrigação de fazer aquilo. Isso aí não é correto, de fato. Mas voltando aqui para o nosso exemplo, deixa eu passar aqui. Nós vamos ver uma promessa de restauração para Israel. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Isso aqui está tudo no livro, viu, pessoal? Isso aqui não, pelo menos os slides dos textos do autor trabalho. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira e a sua fragrância como do líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. Sua fama será como a do vinho do Líbano. Isso aqui é uma promessa de restauração futura para Israel, mas o que isso aqui está dizendo para a gente? Eu não abandono meu povo. E Deus não abandona também a igreja. Ele disciplina, como ele disciplinou Israel, mas ele não abandona a igreja. Então, saiba que mesmo se a gente não estiver fazendo a coisa certa, a partir do momento em que nós buscamos fazer a coisa certa, e aqui eu não estou dizendo que é por obras, tá bom? Eu estou falando de pessoas salvas, isso aqui não é salvação, isso aqui são de pessoas que têm uma consciência que existe uma parcela nossa na contribuição com o reino de Deus. Quando a igreja começa a funcionar, o que Deus vai fazer? Ele vai abençoar. De novo, não no nosso tempo, talvez, não no nosso ritmo, mas ele vai abençoar no ritmo dele, que é... Pode falar. O Cláudio está fazendo a pergunta, até onde insistir em um discipulado? Ok. Até onde insistir, né? Vocês estão vendo que está bem prático, né? A gente está só... Até onde é que você vai insistir? Eu conheço um conselheiro, não é o pastor João, não é para ele, não. Que chegou um dado momento, ele começou a passar algumas tarefas. E a pessoa não estava fazendo. E ele confrontou a pessoa nesse sentido, mais ou menos desse jeito. Meu amigo, é o seguinte, tem uma fila aí querendo estar no seu lugar. Se você não quer fazer o que tem que ser feito, a gente vai encerrar por aqui. Que brutalidade. Não é brutalidade. Você vai ver o desempenho da pessoa. Se você está passando as tarefas, se a pessoa e a pessoa está fazendo, e ela é pontual, ou se ela não consegue fazer, ele procura, ou se você vê se ela está, você sabe, na hora você sabe se a pessoa está interessada, certo? É mais uma questão de bom senso. Agora, se o cara está nem aí, na hora do discipulado, não sei se você está fazendo online, a pessoa não vai, ou na hora que é para você ir para a casa dele, não rola. Se você está vendo que não está tendo progresso, primeiro, examine. Progresso, sempre jogue para você, primeira culpa. Sou eu que não estou conseguindo transmitir? Vou ser sincero com você, pergunta, como é que está a coisa? Não, aí você pergunta para outras pessoas. Você investiga primeiro você. Não é você passa a falar com a pessoa, o que está acontecendo? Irmãos, era tu que ia perguntar? Era ele, né? Só essa pergunta, tem mais alguém? Ele pergunta, quanto tempo acompanhar alguém? Pronto. Segura essas duas perguntas aí, viu, Alexandre? Que eu quero só fazer um raciocínio aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Eu vou dizer porque não é daqui da igreja. Eu tenho um colega meu que ele é médico, ele mora nos Estados Unidos. Eu não o vejo há mais de 10 anos, mas todos os anos, como ele faz aniversário no dia depois de mim, não tem como eu esquecer do aniversário dele e ele do meu. Então, quando eu era bicho do mato, ainda sou um pouco, eu tinha aquele meu celular que ninguém queria roubar, nosso único trâmite de informações, de contato, era pelo e-mail. Eu sabia que no dia do meu aniversário ia estar lá o e-mail dele, e aí ele me lembrava do dele, eu estava, né? A gente nunca perdeu o contato. Quando foi agora que eu estou aqui com o meu... Melhorei um pouco as coisas, eu estou no WhatsApp, né? E a gente começou a falar pelo WhatsApp. E ele começou a acompanhar, via fotos, formatura, curso de teologia, ele já sabia, né? E aí, do nada, eu peguei, tá aqui, mandei uma pregação daqui para ele, tá aí, para tu acompanhar mais da minha realidade. E ele gostou, pediu outro. Aí começou a falar, tô muito feliz com você. E ele teve um problema com um familiar dele que quase morreu de Covid, então foi um tempo muito difícil para ele. Quando eu menos espero, eu sou surpreendido há um mês, dele dizendo que está frio espiritualmente e pedindo, olha o que ele me pediu. Ele não me pediu um estudo,
Ele não me pediu um livro, ele não me pediu um roteiro de ler Bíblia. Já foi mais simples, ele me pediu um curso de teologia. O cara me pediu, ele não é crente, ele me pediu um curso de teologia online que eu não pudesse fazer. Muitas vezes, a gente quer que a pessoa leia um capítulo, ela não lê. Lá nos Estados Unidos, me pediu um curso de teologia. Aí eu analisei, né? Pedi um pastor João, aí eu vi, não, talvez não seja o melhor para ele. Então, cara, vamos, desculpa a gente se encontrar, vamos fazer um negócio aqui nesse negócio dessa tecnologia aqui, vamos pegar um encontro. Semana passada eu passei 3 horas. 3 horas. 1 hora foi só a gente retomando assuntos nossos, né? Vendo como é que estava a família dele. 2 horas foi ele tirando dúvidas do livro de Marcos, que eu pedi para ele ler, que eu dei um roteiro, ó, começa por Marcos. Ele leu em menos de 15 dias. E quando ele estava mais ou menos na metade de Marcos, ele me pediu um livro. Para indicar um livro, eu indiquei. Ele já estava mais na metade. Me mandou mensagem dizendo que estava encantado com o que ele estava descobrindo. E já disse que assim que ele terminar, ele já quer outro. E já começou o livro de Lucas sem eu pedir. Ele não é crente, pessoal. Que tapa na cara pra gente. Eu saí, que eu acho que eu devo ter dormido assim, um sorriso de orelha. Eu nunca experimentei isso. Eu nunca experimentei. 10 anos de crente. Não, 12. 12 anos de. Eu nunca experimentei isso dentro da igreja. De uma pessoa que. Ele não é crente. Eu atesto para vocês. Ele não é salvo. Está dando show. Eu saí assim, eu saí renovado, porque às vezes você fica pesado, né? Você, nada dá. O que Deus está fazendo no mundo? Aí o que Deus está fazendo no mundo? Está pegando um descrente lá nos Estados Unidos para humilhar a sua igreja. Que muitas vezes não quer nada. E eu peço que vocês orem pela vida dele. Está indo de vento com roupa. Eu estou só dando as diretrizes. Ele está caminhando, lendo os comentários da Bíblia dele de estudo. Não, mas isso aqui é fantástico. Aí fantástico é isso aí, meu amigo. Você está me dizendo que isso aqui é fantástico. Isso é fantástico. Então, o que Deus está fazendo no mundo? Respondendo a pergunta do livro, o que ele sempre fez. Ele está resgatando pessoas. Agora, ele precisa da gente? Não. Aí, esse é um caso. Agora, nós temos que fazer? Temos. Se eu tivesse dito, não, eu vou perder meu tempo. Não, eu estou com o maior prazer do mundo. Agora, o que nós estamos fazendo aqui? Você vai precisar pegar um amigo seu lá do estado? Não. O que nós estamos fazendo aqui? E aqueles que estão aqui, como estão recebendo o que nós estamos tentando dar para eles? Aí ele perguntou o quê? Só para eu fechar aqui a resposta dele. Quanto tempo? Meus irmãos, tem caso que 1 mês não dá mais. Porque de 4 encontros que era para você ter tido, o cara faltou 2 e os 2 ele não fez nada que você pediu. Está na hora de confrontar e dizer, não, encerra. Agora, o cara está respondendo bem. E é outro caso, né? Quando é que você solta? Quando ele tiver... Quando você... Primeiro, eu acho que o discipulado é um momento muito interessante para você tentar, pelo menos, tratar pecados mais em evidência. Você não pode largar, por exemplo, estou fazendo discipulado com a pessoa, ele tem problema com pornografia. Mas eu já vi os 4 evangelhos com ele, tá? Ele já sabe que não. Eu acho que você soltar uma pessoa num discipulado que está com um problema flagrante, que você tem consciência, é um crime. Certo? Não dá para fazer. Agora você vê que a pessoa está bem, claro que ela não está totalmente sem pecado, e ela está progredindo bem, ela já consegue ler sozinha. Você vê que ela tem uma frequência, você não precisa mais ficar cobrando. A vida de oração dela está tranquila. É uma pessoa que está vindo para a igreja com uma boa frequência e ela tem o básico da doutrina, talvez seja a hora de soltar um pouco ela, o que não significa não ter mais comunhão com a pessoa. Aí você pega, o cara passa 6 meses fazendo discipulado com o outro, chega na igreja, não, acabou o discipulado, não tem mais conversa com você. Não existe isso. Porque o discipulado não é só ensino, tá bom? O discipulado envolve comunhão a 2. Envolve você ir na casa dele, ele ir na sua casa, vocês compartilhar. Não é só você ir atrás dos pecados da pessoa, você pode contar também os dos seus. E é um tratamento. Entenda, quando você vai discipular uma pessoa, não é só a pessoa que está recebendo bem, é você que está recebendo bênção e sendo abençoado por aquela pessoa. Tu ia perguntar alguma coisa? Alguém ia perguntar? Quem é que está na fila aí? Pastor, pode passar na frente? Não, pode não. Então, só complementando a escuta, talvez um bom parâmetro é ver aquela pessoa acompanhando outra pessoa. Sim. À medida que você ajuda aquela pessoa, talvez ele precise de ajuda para começar a discipular, ainda
coisa, você está junto, ele fazendo, aí você vai soltando. Beleza, tá fazendo. É porque eu vou dizer, uma pessoa que consegue discipular a outra está muito bem, que não é uma coisa fácil. Então, mas só... eu acho que esse deve ser o alvo nosso. Sim. Para discipular, para que aquela pessoa discipule. Deixa eu transmitir aqui para o pessoal aqui. O que o pastor João está dizendo é o seguinte, ó, você está aqui discipulando a pessoa, ele está caminhando bem, bota ele para discipular a outra. E aí você faz aquele acompanhamento inicial, depois, quando você vê que ele está indo, olha, se ele já está com essas coisas bem estabelecidas, a vida dele está tranquila, nesse sentido, ele já está discipulando, aí você pode soltar. Agora, de novo, mas soltar não é nunca mais olhar para cada pessoa, não, você tem que dar uma assistência e botar à disposição. O Nelson quer fazer uma pergunta. Em cima da pergunta que o Glauco fez, né? Até quando discipular, né? Mas a minha questionamento é, estou discipulando, aí identifico que a pessoa não é crente. Ok. Né? Eu chego a essa conclusão, né? Com esses fatores. Eu vou deixar evangelizar. Sim. Existe um limite para isso, eu tenho que tentar. Porque é Ó, diferente. eu entendi. Então aí você está perguntando qual é o limite do evangelismo, né? Existe. Entenda que a palavra de Deus ela não é neutra. Você está aqui falando da palavra de Deus, ou você está endurecendo o coração de alguém, a palavra de Deus está endurecendo o coração de alguém, ou esse coração está sendo amolecido. Não há neutralidade. Vai chegar um ponto que você já entupiu tanto aquela pessoa, escute o que eu vou dizer, parece forte, mas eu vou dizer. Você entupiu tanto ela de conhecimento, e ela não está respondendo que a única coisa que você fez por ela foi aumentar a condenação dela. Que agora ela não é mais tão irresponsável perante Deus. Ela agora não tem um conhecimento que ela não tinha antes, e aquilo não surtiu efeito. Ah, então a gente vai deixar todo mundo do jeito que está, porque é melhor ali com menos conhecimento. Não. Mas você tem que saber parar. E quando saber parar, de novo, cai no caso do crente que não quer nada. Uma pessoa que está lá e está interessada, está fazendo o que quer fazer, mas você viu, não está surtindo efeito. Você vai passar 1, 2 até ela se converter. Se ela está fazendo direitinho, não está dando efeito, fique tranquilo, Deus está trabalhando. Agora, se é uma pessoa que você claramente está desinteressado, pessoal, um descrente que não está tendo o trabalho de Deus, ele não suporta muito tempo. Ele vai achar entediante, ele vai achar chato. Agora, a pessoa que está no front, às vezes demora anos. Então, nesse caso, talvez, você vá pegando um discipulado e transformar num evangelismo que talvez dure 1 ano. O cara está respondendo bem, continua. Esse meu amigo, se ele quiser, eu passo o resto da minha vida com ele, estudando a Bíblia. Ele, no ritmo que ele está, ele pode me ligar toda semana se ele quiser. Agora, não quero mais, tá bom. Eu vejo que eu estou forçando, que eu estou sendo um cara chato, e quase que é uma situação desagradável. Então, você está enchendo aquela pessoa de conhecimento que só vai reverter contra... Eu já peguei um caso desse. Um caso de evangelismo, um parente meu que foi 6 meses. Teve uma hora que eu disse, não dá mais. Não dá mais. No dia a pessoa trocou Jesus pela novela da Globo. Eu disse, não, acabou para mim. Isso é um sinal de Deus. Não, a gente pode fazer outro dia porque vai começar a novela. Aí eu me levantei e saí. Você está chateado? Não, eu já tenho Jesus. Quem precisa dele é assim, pode. Posso fazer o quê? Pelo menos em relação a essa pessoa, estou tranquilo. Ela vai dizer que dói. Mas você fez a sua parte. Deus não vai... Não, eu fiz. Agora, eu não quero salvar todo mundo, você não vai conseguir. Por quê? Quem está fazendo o trabalho é Deus, você é só um agente. Vamos passar aqui para mais alguma coisa? Vamos passar aqui para a parte 4. Diz. Eu não sei se eu entendi o que você falou na primeira pergunta dele. Geralmente, em caso de discipulado, não sei se é comum isso, mas geralmente quando você trata um problema da vida que a pessoa não quer mudar, então vai terminar o pecado que ela não quer se afastar, você percebe que ela não quer. E quando você toca nisso, geralmente causa um afastamento da pessoa. Ela começa a ter mais amigos, Sim. você foca naquilo. Isso. Então, pelo que eu entendi, a gente não deve insistir. A gente insiste até um certo ponto. O compromisso vai acabando, não. Você também, a pessoa desiste, a pessoa não compareceu ao primeiro encontro, depois você fala no pecado. Não, quer mais não. Agora, você está lá 1 mês tentando falar com a pessoa não quer, é hora de sair, certo? Entenda, você tem que encontrar um equilíbrio, não pode ser uma coisa tão imediata, porque às vezes você toca no ponto sensível da pessoa. E demora, às vezes Deus trabalha, vai trabalhando e a pessoa... Nunca aconteceu comigo, eu queria, irmão, eu quero, bora, tá doendo, eu odeio quando tu fala isso, mas eu quero tratar isso aqui. Pronto, não. Às vezes demora um tempo. Porém, você vê a pessoa não quer,
É aquele caso, você vai saber. Se a pessoa tem o Espírito Santo, em algum momento... Em algum momento. Não existe o crente cachorro fora da coleira. O crente que sai fazendo o que quer na hora que quer e não tem disciplina de Deus. Não tem como. Às vezes demora um pouco, mas sempre vai acontecer. Se você tem uma pessoa que consegue se safar de uma vida de pecado e não acontece nada com ele, é o que eu sempre digo. Né? Deus disciplina aqueles que ele ama. Se ele consegue fazer tudo e se safar, provavelmente ele não só não é crente, como ele também está fora do seu alcance nesse sentido. Agora, uma coisa que nós não devemos deixar de fazer, em nenhuma ocasião, que é... Tá aqui, discipulou, deu certo. Evangelizou, deu certo. Tá aqui, evangelizou, não deu certo. Discipulou, não deu certo. Nesses 4 exemplos, o que a gente tem que fazer? Continuar fazendo? Orando. Ah, esse aqui já foi. Quero não. Continua orando, né? Tchau. Tchau, não. Tchau pra você, né? Vai, diga aí. Vai, contigo. Tu ia perguntar? Alguém ia perguntar? Não, né? Tu? Vai, tchau. A gente precisa entender que cada pessoa tem o seu tempo que só Deus sabe. Sim. O ladrão na cruz, o tempo dele foi nas últimas horas. Tive experiência isso com meu pai. Sempre orei por ele, sempre falei de Jesus para ele, mas sempre ele foi resistente. Mas dias antes de morrer, ele fez uma confissão de fé. Então, nós não fomos chamados para julgar esse tempo, nós fomos chamados para estar preparados para, com amor, falar do Evangelho. A gente não vai dar um Evangelho de qualquer jeito, né, de forma assim, sem valor, né? Ficar todo tempo repetindo, a pessoa... Jogar para os corpos, né? Mas no dia que aquela pessoa necessitar, e esse dia pode chegar, né, pela dor ou por alguma ação do Espírito Santo, eu tenho que estar preparado para aceitar falar com ela, não rejeitar, porque cada pessoa tem o seu tempo, né? Então, ó, como é que Deus está fazendo isso? Por meio do crescimento da palavra. Individualmente, nas nossas vidas. E, de novo, eu não estou dizendo que discipulado é só transmissão de conhecimento ou até mesmo o estudo da palavra. Mas, na hora que você não está transmitindo a palavra, que você está tendo um momento de comunhão, de informalidade, e aquele momento está servindo de testemunho para a pessoa, isso só está acontecendo por quê? Porque houve a ação da palavra na sua vida. Então, a palavra vai estar em todo canto, todo momento. No momento que você está dando a palavra, estudando, e quando você está tendo uma convivência com a pessoa, e aquela convivência é uma convivência sadia espiritualmente com ela, porque houve a ação da palavra de Deus na sua vida. Ela está em todo momento. Certo? Não vai dar tempo de ver tudo isso não, mas olha só, eu achei interessante isso aqui. Livro de Atos. E aqui é Colossenses. Olha Atos. Parece que ele está copiando e colando. Ó. Atos 6, depois em Atos 12, Atos 19. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, efeito, se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que tem em comum nesses 3 versículos? O crescimento da palavra. O crescimento da palavra coincidiu com o crescimento da igreja. Não é coincidência. À medida que a palavra cresce, a igreja cresce. As maiores épocas de avivamento na história da igreja foi quando a palavra foi avivada. Certo? E aí Colossenses 1, 3, 6. Damos sempre graças a Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para uns com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. Nós temos uma igreja, estava com alguns problemas, mas Paulo está destacando aqui aspectos positivos da igreja de Colosso. Como é que aconteceu isso? Por causa da palavra que chegou até vós. Eu podia citar mais, são só alguns exemplos que o cerne está na palavra. Todo cristão, a gente vai ver bem rapidinho aqui. Olha só isso aqui, ó. Vou passar aqui para vocês. A atividade fundamental do ministério cristão, todos, aí pegando lá o último tópico, todo cristão é um trabalhador da videira? Sim ou não? Sim. Atividades fundamentais do ministério cristão, para todo mundo, pastor, ovelha, grama, sei lá o que for. O que é?
proclamar a palavra. É uma piadinha, mas desculpa, gente. O Pedro é o primeiro que pega. Eu estou terminando, ele já está sabendo. Né? Ele pega rápido esse meu humor. Nem todo mundo que gosta. Proclamar a palavra, todo mundo tem que proclamar e orar. O que é orar? Em que sentido? Dentro desse âmbito aqui. Clamar a Deus que por meio do seu Espírito Santo torne a palavra eficaz no coração das pessoas. Porque eu estou proclamando, não estou vendo resultado. Assim, porque eu não estou fazendo direito, pode ser. Mas quem vai estar atuando o tempo todo? É Deus, por meio do seu Espírito Santo. Eu não posso chegar, abrir o coração da pessoa, arrancar o coração de pedra dela e colocar o coração de carne. Mas eu posso orar para que isso aconteça. Posso orar para que o culto onde eu vou pregar, o Espírito Santo venha trabalhar na vida das pessoas. Eu posso orar no discipulado para que aquilo tenha alguma valia para aquela pessoa espiritualmente. Em tudo que a gente faz. Né? Não é porque nós somos a ponta de lança, certo? Mas não é porque nós não somos o guerreiro que está enfiando, que a gente vai pegar e vai simplesmente, fiz, discipulei, o que está passando no Netflix? Não, vamos orar. Pode assistir depois. Depois você ora, depois você assiste Netflix. Tá bom? Olha só. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tem gente que diz, não, mas isso aqui é só para os discípulos. Né? É para aquele pessoal, não é para a gente. Questão do discipulado, etc. O que você tem que fazer? Ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso aqui é uma ordem de Jesus. Se isso aqui é uma ordem de Jesus, você tem que repassar para as pessoas. Vocês entenderam? Você tem que ensinar tudo que Jesus ordenou. Jesus ordenou que a gente discipulasse. Certo? Então, você está aqui, os discípulos estão transmitindo tudo que Jesus passou. Você tem que fazer isso e tal. E você tem que discipular. É uma ordem de Jesus. E isso vai se transmitindo ao longo do... O próprio texto deixa claro, não sei se vocês entenderam, que está para todo mundo. Porque tem uma ordem dentro daqui. Certo? Então, isso aqui também é para nós. Eu sei que ninguém aqui pensa diferente, mas se tiver algum gaiato aí que ainda acha, se converta e olha o versículo. Tá bom? Então, outro versículo, olha só isso aqui. Efésios 4, 11 e 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Que é isso aqui, a liderança da igreja. E aqui ele vai ter a liderança vai ter um papel. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. A liderança treina, faz com que os crentes se aperfeiçoem. Para quê? Para que essas pessoas que a igreja possa desempenhar melhor o seu serviço. Para que o trabalho que começa, talvez, nesse sentido aqui, com a liderança, capacitando essas pessoas, que uma vez capacitadas vai ser revertido à igreja. É um looping, né? A liderança ela investe nas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo cresce e com uma xícara que está sendo cheia, ela derrama. Não sei quem foi que falou isso, foi o senhor que falou semana passada? Se foi muito bom, estou roubando. Se não foi, eu acabei de inventar. Então você vai enchendo, a liderança vai enchendo, a xícara vai enchendo, e aí ela derrama. Quando ela derrama onde? Na xícara. Ela derrama em todo o corpo de Cristo. Inclusive, respinga na liderança. Vocês entendem? Então é um crescimento que ele acaba, ele tem uma via, mas ele volta. E nesse ciclo, o que acontece? Toda a igreja, todo o corpo, liderança e liderados, são edificados. Até onde que a gente vai fazer isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas isso aqui só vai acontecer na eternidade, eu sei. Mas é muito melhor mandar pessoas para a eternidade que estão mais próximas desse pleno conhecimento do que um bando de crente desinteressado que não sabe de nada sobre o Jesus que salvou eles. Certo? Vamos aqui, a gente está terminando, pessoal. Os santos são aperfeiçoados pela liderança para que eles mesmos desempenhem melhor sua função e todo o corpo cresça. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas a gente está no horário, estou tentando respeitar aqui, eu acho que é uma fracassei nesse sentido. Talvez tenham perguntas. Qual a conclusão que a gente pode pegar desses dois capítulos? Todos nós temos, está aparecendo aqui, não está não, está para mim. Todos nós temos que fazer a nossa parte em ajudar a videira a crescer por meio de falarmos diligentemente
A palavra, sempre, frequência, e a forma, como pudermos. Esse como pudermos não é de qualquer jeito. É dentro das situações que nós vamos ver, nós nos adaptarmos a essas situações e levarmos, tanto no discipulado, como no evangelismo. Tá certo? Então, eu queria abrir aqui para... A gente vai orar no final, né? Só, então, se alguém de casa aí tiver alguma pergunta, pode fazer. Se alguém daqui tiver, alguém tem aqui, vamos conversar com o pessoal de casa para não dizer que a gente... Tu tem? É só, quando se fala assim, como pudermos. Eu sempre me lembro de 2 Timóteo, capítulo 4, quando fala que... como é que a gente poderia achar esse texto ali, ou qual seria a melhor explicação? Pronto. Tempo e fora de tempo. O que seria isso? Não espere uma ocasião adequada para discipular uma pessoa para evangelizar. Porque a ocasião adequada para discipular e evangelizar é qualquer ocasião. Então, não, peraí. Hoje eu não preparo, eu não, sei lá, nem li a Bíblia hoje, eu estou aqui na parada de ônibus, e o cara ali parece uma pessoa rica, eu não vou ter conhecimento, ele é um universitário. Não, Deus manda o mais fácil. Não, é o que Deus mandou, é o que você vai fazer. Ou então você querendo, todas as pessoas que eu vou discipular são pessoas super tranquilas. Não, Deus vai mandar pedreiras para você. Ou então, não, eu estou sem tempo. Ou então eu não tenho preparo. Então pronto, você vai se preparar e o discipulado vai ser uma desculpa para você se preparar mais. Então, perceba que não há uma ocasião em que todos... É igual ter filho. Né? Não, peraí, a poupança aqui, tem que ter dinheiro, tem que ter isso. Não, tenha, que aí Deus vai abençoando, conforme você vai ter. Comece a fazer, comece a evangelizar, comece a discipular, mesmo em ocasiões que você acha que não são propícias, para que seja bem sucedido, que aí você vai ver que nas ocasiões mais estapafúrdias, se você pensar, sei lá, eu não tenho assim tanto exemplo, mas você vai estar aqui e vai aparecer uma pessoa do nada, como aconteceu comigo, não tenho exemplo, do nada aqui, a pessoa vai vir para você e aí você vai ter uma oportunidade. Então, se não tem oportunidade, crie as oportunidades, tanto do evangelismo como do discipulado, ok? Espero que eu tenha respondido. Mais alguém aqui? Alguém de casa tem alguma coisa para... Se é que vocês não estão aí, uma hora olhando para a minha casa não é fácil. Mas vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ok. Ele já está discipulando, olha aí. Por isso que eles estão perguntando, já estão discipulando em casa. Estou gostando, pessoal. Show de bola. Então, se não temos perguntas... Pessoal... O capítulo é bem mais abrangente. Inclusive, ele tem uma partezinha que ele fala sobre evangelismo. Como a gente falou mais discipulado, eu não quis focar tanto no evangelismo, porque é outro mundo. São ligados, mas... Então, acho que a gente vai desenvolver isso um pouco melhor, tá bom? Mas qualquer coisa, vocês podem me... Vai. Eu gostaria de saber, assim, uma pessoa que não é crente e ela é super católica. Ok. Por onde começar? Eu vou dizer por onde não começar. Você não vai começar falando de Maria, porque isso não é o ponto principal, certo? Você não vai começar travando uma batalha religiosa, certo? E muito menos tentando apontar os erros dela, seus inquisitores, vendedores de indústria, sei lá. Não, você vai... Uma forma de abordar é nos pontos comuns. Tem coisa comum entre catolicismo e a gente? Tem. Mas você vai direcionar a conversa para um ponto que não é comum, que é o ponto principal. Qual é o grande problema do catolicismo? É Maria? Não. Quem se arrisca? Salvação pelas obras. Aliás, como a salvação pelas obras é comum a todas as fés, com exceção do cristianismo bíblico, vá para aí abordando o muçulmano, não conheço muito o islamismo, não tem problema. Sabe que eles acreditam na salvação pelas obras. Aí você vai lá. Aí quando você chegar aí é um campozinho de batalha minado, mas você não quis, você não quer evangelho, você vai ter que passar por isso aí. Então, e você vai pegar ele despreparado, porque o católico vê o evangelho e ele pega, já fica assim, ó. Bora, Maria, fala de Maria. Aí você fala de obras. Hein? O que são obras? Como assim? Aí você vai começar a falar das obras. Isso aí é coisa evangélica. Na sua Bíblia tem Isaías 64, vamos lá. Você não vai fazer com esse ar superior, mas você vai, então vamos ver aqui. E aí você vai começando, vá para as obras.
Porque quando você tira a capacidade de salvação, o que vai ficar revelado? A necessidade de um Salvador. Aí Jesus entra. Aí pronto, o evangelismo está encaminhado. Se você chegar aí, acabou. Claro, com o poder do Espírito Santo. Mas se você chegar aí, a pessoa estiver escutando, não tiver, sei lá, pagar penitência em algum canto, você está bem. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, né? Irmãos, prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de poder desenvolver isso. É muito edificante para mim, para fazer essas reflexões, olhar para a parte prática, onde é que a gente está errando, onde é que a gente está acertando. Fica às vezes decepcionado muito com a gente mesmo, né? Mas graças a Deus, é Deus que está conduzindo. Vamos fazer uma oração? Posso orar? Vamos orar. Senhor Deus, agradeço pelo teu trabalhar nas nossas vidas, pelo teu trabalhar na tua igreja e pelo teu trabalhar no mundo mesmo, Senhor. Eu sei que os teus eleitos estão espalhados e é nosso papel não selecionar quem nós vamos evangelizar ou a quem nós vamos discipular, Senhor, mas é uma tarefa abrangente. Nós temos que fazer o máximo que nós conseguirmos, da melhor forma como nós conseguirmos, e apesar de todas as nossas dificuldades e limitações, isso não é um empecilho para o teu reino avançar, e ele tem, de fato, avançado. Uma obrigação que nós todos carregamos, e se somos verdadeiramente crentes, não carregamos com peso, carregamos com alegria, sabendo que de alguma forma estamos contribuindo para o avanço desse reino, do qual nós fazemos parte, absolutamente sem mérito, Senhor. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.